Olha, nesse próximo final de semana o CSA tem uma verdadeira final do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar aqui na tela, mas primeiro dá o like nesse vídeo aqui, se inscreve aqui no nosso canal para fortalecer o nosso trabalho e ajudar a gente a seguir crescendo. Então vamos lá colocar aqui na tela a classificação da Série C para vocês entenderem como é que tá essa situação. O time do CSA saiu da zona de classificação nessa 12ª rodada e vai enfrentar a equipe do Figueirense, o que pode ser até um duelo direto. Se o time do CSA perder esse jogo, é ultrapassado pela equipe do Figueirense, porque eles vão para 17 pontos, a gente perderia pelo menos um de saldo, eles ganhariam pelo menos um de saldo e teriam mais gols do que a gente, né? Então, perdendo esse jogo, o CSA já perde a posição até para o próprio Figueirense. Então é uma final, é um duelo direto. E o time do CSA precisa urgente voltar para o G8. Até porque depois desse jogo contra o Figueirense, o time do CSA encara o Londrina, na casa do Londrina, e fora de casa a gente sabe como o time do CSA é monótono. E na mesma semana do jogo contra o Vasco. Então a gente tá ligado que esse elenco às vezes se desconecta da Série C, né, e vai jogar a Copa. Então, tipo, a gente já sabe que isso vai acontecer, tá ligado? Mas, enfim, jogando contra o Londrina, por exemplo, fora de casa, antes de um jogo contra o Vasco, quem imagina o que é que vai acontecer, né? Mas enfim, esse jogo contra o Figueirense tem que ser uma final. Tem que jogar esse jogo aí dando a vida, dando o sangue. Ganhando esse jogo, a gente acho que naturalmente volta ao G8, né? Algum desses times aqui vai tropeçar, não é possível também. Mas enfim, precisamos fazer a nossa parte e vencer esse jogo. Falei ontem sobre onde a gente precisa melhorar na equipe do CSA. Ao longo da semana vamos também falando sobre outras alternativas, mudança de escalação, reforços e tudo mais, tá? Mas enfim, precisamos vencer esse jogo, isso é nítido, isso é claro, não pode perder essa partida, não pode perder pontos, 3 pontos aqui para o time do CSA, tem que ser, cara, tem que ser, senão a gente se complica nessa briga pela classificação, certo? E é exatamente por quê? Temos 7 jogos restantes, 4 deles são em casa e 3 deles são fora. Vamos colocar aqui as próximas partidas da equipe do CSA, né? Pra gente poder mostrar quais são os confrontos aí da equipe na sequência, né? Lembrando que a gente ainda tem aí Copa do Brasil e Copa do Nordeste entre esses jogos. Então, vamos jogar contra o Figueirense em casa, contra o Botafogo da Paraíba em casa, Ituano em casa e Ponte Preta em casa. Esse jogo contra o Ituano pode ser um duelo direto, né? Valendo a classificação, né? O Ituano tá ali no bolo também nessa briga. O Brusque também na última rodada pode ser um jogo decisivo. Ponte Preta tá lá em cima, talvez nessa rodada já esteja classificado, mas enfim, vamos ter que fazer a nossa parte. São 4 jogos que dá pra gente ganhar dentro de casa. Fora de casa tem o Londrina, que acho que é o adversário mais difícil dos visitantes, né? A Ponte Preta também é muito difícil, mas o Londrina fora de casa tem essa questão também. O Itabaiana, time que tá brigando contra o rebaixamento, o time do CSA pode jogar esse jogo pensando em vencer lá fora. E o Brusque fora de casa pode ser até um duelo direto ou o Brusque já classificado. Então, de 7 jogos, na conta atual a gente tem o oitavo colocado com 17 pontos, mas a gente tem essa desvantagem do saldo de gols contra o Náutico, por exemplo, tá? São 3 contra 6, então a gente fica atrás. Então, na matemática, mantendo esse aproveitamento, a pontuação lá no final é 27 pontos. Fiz a conta aqui, mantendo esse aproveitamento de 47%, chega lá com 27 pontos na última rodada, certo? E então, 28 pontos seria uma classificação, uma pontuação que o CSA entraria nessa próxima fase, certo? Então 28 pontos são 11 pontos que o CSA precisaria conquistar. 3 empates, 2 vitórias, tá? E no caso aí, nessa matemática, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Vamos colocar uma margem a mais? 4 vitórias, 12 pontos ali pra gente chegar em 29 e ter essa classificação. 4 vitórias, são 4 jogos em casa. Dá pra ganhar os 4 jogos em casa? Que dá, certo? Que dá. Mas imaginem aí, sei lá, um deslize do time. Vai ter que buscar uma vitória fora. Pode ser contra o Itabaiana, time que tá brigando contra o rebaixamento, né? O Itabaiana tá aqui embaixo, 16º colocado, mas ali vai dar a vida dentro de casa.
Pode ser contra a equipe do Londrina, acho improvável, mas pode sim também, uma surpresa. Lá na última rodada contra o Brusque, olha o Brusque aqui em cima, o Brusque ele não tá tão em cima assim também, né? Mas na última rodada a gente não sabe como é que vai estar as coisas. Mas a gente precisa dar o primeiro passo, vencer a equipe do Figueirense. Já diminui a quantidade de pontos que a gente precisa fazer lá na reta final, certo? E ultrapassando alguns adversários, inclusive, pode dar uma certa tranquilidade a mais. Mas fazer o primeiro passo aqui contra o Figueirense e depois a gente começa, a gente refaz toda essa matemática que a gente tava calculando, né? Mas, enfim, o CSA tá nessa situação porque tem uma sequência ruim, né? 2 derrotas ali contra Guarani e Caxias e agora o empate contra o Retrô, mas agora vamos voltar para casa, certo? Vamos voltar para Maceió e em Maceió a gente tem uma força maior do que quando joga fora, né? Mas tivemos a nossa primeira derrota em casa, nessa Série C contra a equipe do Caxias. Então, agora liga um alerta. Saímos do G8. A gente precisa buscar essa classificação agora. A gente precisa buscar de volta essa nossa classificação. Então é foco total nesse jogo contra o Figueirense. Aproveita que o jogo contra o Vasco é daqui a 2 semanas e meia, né? Na verdade é daqui a 15 dias o jogo contra o Vasco. Então, foco total nesse jogo contra o Figueirense, pra gente voltar para o G8 e depois a gente vai vendo aí o que é que a gente precisa fazer na sequência. Beleza, galera? No fim, no mais aqui, seguir a preparação e encarar esse jogo contra o Figueirense aí como uma verdadeira final. Tá certo? Mas é isso, pessoal, vamos pra cima, muito obrigado pela presença, não se esquece do like, da inscrição e vamos que vamos pra a próxima rodada aí. Valeu, galera!